Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. E começamos aqui com o Neumann, tem muito assunto, fim de semana foi recheado, mas tem a crise Gedel e o não à anistia, né? Dito aí pelo presidente Michel Temer e pelos presidentes do Senado e da Câmara, né, Neumann? Bom dia. Bom dia, Raíssa Mabac, bom dia, comandante... Raíssa Mabac, comandante Nelson. Opa. Toca o hino do Palmeiras, comandante Nelson. Vocês queriam tocar 2 semanas já, né? Eu não deixei. Agora eu deixo. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem. Viva! Viva! Raíssa Mabac, Enea campeão brasileiro. Enea. Agora vamos ao nossa sereia. Bom. O que eu faço aqui? Aí, ó. Oi, bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho, bom dia. Ouvinte da Rádio Estadão, que é o ouvinte que quer saber de tudo. E hoje tem coisa, rapaz, o Heisen falou. Como vou ter que gastar saliva aqui para atender a essa exigência do nosso exigente e qualificado ouvinte? Vamos começar então com essa reunião dominical, né, dos presidentes Temer, Maia e Renan. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o Temer pela ideia de restaurar o velho bom hábito da entrevista coletiva no lugar da fala do trono, que foi instituído por Dilma e Lula quando começaram a perder em popularidade e o povo começou a perceber a influência da nefasta política lulopetista na condução da economia, né? A participação dos presidentes da Câmara e do Senado, ela também deve ser cumprimentada. Na verdade, essa participação deveu-se à fraqueza do presidente da República, à fragilidade política dele, que se sentiu, de certa forma, pressionado a comparecer com o presidente da Câmara e do Senado, para ter mais credibilidade a sua afirmação de que não tenha nada a ver com o acordão para anistiar crimes de todos os tipos dos políticos com mandato, sem mandato, alguém que já tinha história, etc., né? Mas é um hábito saudável até para confirmar quando ele diz que a responsabilidade não é só dele, é também é muito do parlamento. Nós vivemos num Estado democrático de direito, a Câmara e o Senado têm muita importância e, de certa forma, eu gostaria de citar, né, as presenças de Renan Calheiros e Rodrigo Maia para lembrar que isto só foi possível, né, porque a retirada do Gedel, sponte própria, como dizia o padre Carlos, que era meu professor de latim no seminário redentorista de Campina Grande, por sua própria vontade, depois, né, de nada espontâneas pressões da população, né? Isso também é uma coisa positiva. Eu quero pedir ao Almirante Nelson, que já homenageou o Palmeiras com dor no coração, porque o Flamengo está em segundo lugar no campeonato, mas pedir para ele... Vai ter mais homenagem? Acabou? Não, acabou. Tá. Não, vice-campeão teria que ser o Vasco, mas esse ano o Vasco não foi nem vice, foi terceiro lugar. Mas o Almirante vai tocar, e o Temer, dizendo que eles acordaram. Tenho comentado com um ou outro colega de governo, ou mesmo do parlamento, que seria impossível ao presidente da República sancionar uma matéria desta natureza. Mas, ao mesmo tempo, reitero, conversávamos eu, o presidente Rodrigo, o presidente Renan, sobre esse caso. E acordamos todos, volto a dizer, né, que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. Na verdade, o presidente usou a palavra acordar num sentido clássico, que significa concordar.
também quer dizer isso, né? O uso da partícula A como se fosse com, né? Eles tiveram um acordo. Na verdade, o despertador tocou, né, Raíssa? Isso, O despertador tocou para eles porque nós acordamos. Quer dizer, eles acordaram porque nós acordamos antes. Ou seja, a sociedade brasileira está indignada com o acordão que foi feito no Congresso para perdoar todos os crimes políticos, criminais e eleitorais dos políticos, aumentando a distância que existe entre eles e o cidadão comum. No Brasil, nós estamos numa democracia, mas a democracia não é plena, porque não existe aquele conceito fundamental de que todos são iguais perante a lei, mas sim aquele conceito que vive citando aqui de Animal Farm, Revolução dos Bichos, de George Orwell, que diz que todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. De qualquer maneira, a reunião dos três foi uma oportunidade de ver que os poderes constituídos estão de olho no Brasil real. E isso é uma atitude inteligente, no mínimo inteligente, tanto do Temer, quanto do Renan, quanto do Rodrigo Maia. Eu resta saber, uma coisa que o Raíssa levantou aqui, é o seguinte, se logo agora, na terça-feira, ou seja, amanhã, os deputados vão estar em sintonia com essa decisão do presidente da República, né, que tem maioria no Congresso, e dos presidentes das casas. Ou seja, de que existe uma maioria consistente, inteligente lá dentro. Porque quem for inteligente não vai desafiar a opinião pública, porque tem eleição pela frente, né? É preciso respeitar o direito e a vontade do eleitor. E, sobretudo, não desprezar a inteligência alheia, né? Querer ficar enrolando, fazer passar uma emenda sem pai, quer dizer, uma emenda órfã, nem número a emenda tem, para disfarçar numa votação que não seja nominal. É uma esperança que a nação tem de que o seu Congresso seja minimamente inteligente para seguir não uma decisão, o acordo, né? Uma espécie de pacto contra o que eu chamei de a conspiração dos ratos. Agora, como lembrou o Raíssa, a ameaça do veto do presidente, ela vem em boa hora, porque ela muda a configuração da coisa. Porque para derrubar o veto, é possível o Congresso derrubar o veto, precisa 2/3. 2/3 dos votos. Aí uma maioria qualificada que já é mais difícil. De qualquer maneira, isso vem associado com a decisão que o Rodrigo Maia, daqui a pouco nós comentaremos, mas que o Rodrigo Maia também anunciou de que a votação vai ser nominal, que já é outra conquista que nós obtivemos, e aí eu faço a conexão, graças à decisão que o Gedel Vieira Lima tomou de sair do governo. A decisão do Gedel, ela foi pressionada pelos fatos, e a decisão do Temer de convocar entrevista coletiva comum, né, dos três lá, os dois presidentes dos dois poderes, também ela é parte de uma inteligência súbita, né? Acordada, como ele mesmo diz, depois de despertar. Porque eu estive aqui, eu não vou pedir a gravação aqui ao Almirante Nelson, mas eu disse aqui que a coisa mais certa que o Temer devia fazer era manter o Calheiro e demitir o Gedel, porque assim ele evitava ter que demitir dois em uma crise, e é o que aconteceu. Mais cedo ou mais tarde, foi até muito mais cedo do que eu esperava, o Gedel caiu. Se o Temer não se cuidar, cai ele também. Já teve uma manifestação ontem na Paulista, pedindo o Fora Temer, não foi assim uma grande manifestação, mas já houve. O pessoal dos movimentos de rua está bastante inquieto. Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior já se manifestaram a respeito disso, tudo em relação a essa terrível esse terrível delito cometido no Palácio do Planalto, que é uma tentativa de misturar o público com o privado, que mostra que o Temer ainda não se libertou dos hábitos da velha política brasileira, que a sociedade não aceita mais. Ou seja, a boca torta, feita pelo cachimbo, ainda está torta. Precisa desentortar. Precisa fazer aí uma cirurgia rápida, política, para que desentorte essa boca e esse tipo de confusão entre o público e o privado, essa aceitação
advocacia administrativa, do tráfico de influência. Inclusive, um repórter lá fez uma pergunta para ele a respeito do Eliseu Padilha, que o Antônio Carlos Magalhães chamava de Eliseu Quadrilha. Nem sempre a gente tem que achar que tudo que o Antônio Carlos disse era verdade. De qualquer maneira, eu estou só aqui registrando que realmente no episódio o Marcelo Caleiro também entregou Eliseu Padilha, que também cometeu concussão, quer dizer, essa prática do chefe obrigar o subordinado a fazer o que ele quer e não o que o subordinado deve, e advocacia administrativa, que é tráfico de influência. O Temer não, como aliás, o Temer convocou a entrevista coletiva e respondeu educadamente a todas as perguntas, mesmo perguntas mais duras, né? Mas ele sempre tergiversou, né? Mas ele deu ali aquela volta por cima, aquela, né? Recorreu ao seu conhecimento da língua portuguesa, que era uma coisa que a sua antecessora Dilma não tinha capacidade, porque não conhecia a língua, né? Agora, a outra coisa é que o Temer tem uma dificuldade em aceitar-se legítimo. Agora, por exemplo, a principal defesa que ele faz no processo que não foi citado, né, o processo que ele responde como membro da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, ele está dizendo que ele foi eleito em consórcio com a Dilma. É verdade. O Temer teve os mesmos 54 milhões de votos que a Dilma teve, e é por isso que ele está lá. Mas a sua defesa contradiz isso, por isso que ele tem uma certa dificuldade de se expressar a respeito desse assunto. De qualquer maneira, a manchete da Folha de São Paulo de hoje já traz um dado novo a respeito disso, porque o comando da campanha da Dilma e do Temer já deu esse furo à Folha de que 4 funcionários da campanha do Temer, 4 funcionários do Temer, eram pagos pela campanha da Dilma. Ou seja, não era tão dissociada assim. Existe uma convicção em Brasília que o ministro Herman Benjamin, um sujeito duro lá de Catolé do Rocha, pertinho de Iraúna, onde eu nasci, a convicção dele é que não vai separar as contas, né? Embora haja juristas que concordem com essa possibilidade, e nós vamos ter que esperar que Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marque esse julgamento. Caso a chapa seja cassada, isso só poderá acontecer em 2017, e aí a eleição para substituir o presidente da República será uma eleição indireta. Aí sim a Dilma poderá ter alguma razão quando disse que ela está sendo substituída por um presidente eleito de forma indireta. Até agora não houve eleição indireta nenhuma. Mas é isso aí. A entrevista não resolve esse problema. Aliás, não resolve problema nenhum, porque na verdade ela só mostrou que o caso Gedel, que é um caso realmente grave, produziu um tal impacto que vamos ter um grande fruto positivo, né? Eventualmente poderemos ter, que será o esquecimento do acordão para perdão para todos os políticos cometerem todos os crimes em todas as áreas criminais. Isso aí. E é aquela coisa, casamento, né? Na alegria e na tristeza.